pé, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois do versículo 7. São 3 versículos que nós estaremos tomando por base para a mensagem desta noite. É o primeiro domingo que nós estamos falando sobre família. Quarta-feira demos a abertura aqui na sede, foi uma bênção, tendo bastante irmão, bastante mesmo. Na terça foi nas congregações, quinta, hoje e assim por diante, irmãos, até dia 30 de agosto, dia 31 de agosto. Todos encontraram, amém? Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto por justo diante de mim nesta geração. Versículo 7. E entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Gênesis 8 e versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, tua mulher e teus filhos, e a mulher dos teus filhos contigo. Amém. Irmãos, os irmãos podem se assentar? Hoje é o primeiro domingo do mês de agosto e nós estamos iniciando também nos domingos, às quartas, às sextas, sobre família. E o tema está ali: família transformadas pela bênção do Senhor. 1 Samuel, ou 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 ao 15, quando fala da arca da aliança na casa de Obed-Edom. Tudo quanto Obed-Edom tinha, Deus prosperou, Deus realizou, Deus fez, porque Obed-Edom, sua família, soube como receber, soube como hospedar a presença de Deus na casa deles. Quarta-feira foi tremendo que Deus falou conosco aqui sobre este assunto, como nós estamos hospedando Deus na nossa casa. Como que estamos recebendo Deus na nossa casa. Obed-Edom ficou com a arca 3 meses. 3 meses o homem prosperou demais. Venceu os 3 meses, a arca foi levada para onde? Para Jerusalém. Aí Obed-Edom, o que ele fez? Foi para Jerusalém também. Foi, a arca vai, eu estou junto. Eu não fico sem a arca. E a arca representava o quê? A presença de Deus. A nossa casa não pode ficar sem a presença de Deus. Agora, às vezes nós estamos comprometendo a palavra de Deus na nossa casa e Deus não pode entrar. Então, às vezes, Deus fica sem poder agir na nossa casa. Como não pôde entrar no princípio, na casa de Ló. Alguma coisa tinha dentro da casa de Ló que os anjos não quiseram entrar lá. De tanto Ló insistir, não entra. Os anjos entraram por causa de Ló. De tanto ele insistir. Mas hoje nós vamos falar sobre, nós falamos da arca como símbolo do tabernáculo, como que ficava lá no lugar, no santo dos santos, representando a presença de Deus. E hoje nós vamos falar da arca de Noé, que é a família. Irmãos, o interessante é que Noé, ele teve um passado. Os seus antepassados, seu pai, seu avô, bisavô, era tudo temente a Deus. Tudo temente a Deus. Enoque, Matusalém, eram homens tementes a Deus, que alcançou a geração de Noé. E Noé era muito temente a Deus, porque Noé alcançou testemunho diante de Deus de que era justo. Os irmãos podem ver aqui no capítulo 7, versículo 1, que Deus mesmo testifica. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de quem? De mim, nesta geração. Deus está do mesmo jeito que ele olhou para a geração de Noé, Deus está olhando para a nossa geração, para ver se estamos sendo a geração de justo.
Uma geração que Deus pode ter compromisso conosco. E nós temos compromisso com Deus. Deus fez um compromisso com Noé. Noé, tu vai construir uma arca. Eu vou te dar o tamanho da arca, a largura, a altura, os compartimentos, tudo. Você vai levar mais ou menos, eu vou dar 120 anos para fazer. Mas Noé fez com 100. Agora 100 anos. Até passar 100 anos, irmãos, olha, é muita coisa. Eu já vivi meio século, passou um pouquinho de meio século. E já foi muita coisa. Você imagina 100 anos construindo, batalhando. Noé construiu, chegou o dia. Deus falou, agora Noé, vai entrar você e a tua família, toda a tua casa na arca. Foram os que trabalharam para a construção da arca. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e quem mais? As noras. As 3 noras que a Bíblia não fala o nome, nem das noras, nem da esposa de Noé. Mas trabalharam arduamente na construção da arca. Construíram a arca. Deus falou, pronto, venceu o tempo da humanidade. Agora eu vou trazer o dilúvio sobre a terra. Mas o que nos chama a atenção é que Deus falou, entra tu e o quê? A tua família na arca. Entra tu e a tua família na arca. Os animais já estavam. Já tinha ido. E aqui nós vemos, ó, no versículo 7. O que fala? Entrou. Quem entrou primeiro? Noé. Por que Noé entrou primeiro? É a responsabilidade do pai. O pai precisa estar à frente dos filhos. Dos filhos. Não foi os filhos que entraram primeiro. Não foi a mãe que entrou primeiro. Foi o pai. Versículo 7. E entrou Noé. Isso nos fala, irmãos, que nós, a figura paterna, a figura do pai, ela representa muito para o filho. Ela representa muito para a família. Porque os filhos, eles têm os pais como quê? Um herói. Os filhos têm o pai como um herói. Quando eu crescer, eu quero ser igual o papai. É porque ele viu alguma coisa no pai que lhe chamou a atenção. Ele viu alguma coisa no pai que marcou ele. Então eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. E provavelmente Noé não dava, irmãos, não dava mau testemunho para que seus filhos não tivessem o desejo de seguir as pisadas do pai. E aqui a Bíblia diz que Noé entrou primeiro. Depois veio quem? Os filhos. Os filhos no meio, o pai na frente, os filhos no meio. E atrás, a mãe com as noras. Aqui fala da proteção do pai à família. O pai à frente e a mãe atrás. E os filhos no meio. Eles estão o quê? Protegidos. Eles estão guardados. Eles estão guardados. Dentro do lar, nós não podemos, irmão. O inimigo tem lutado 24 horas por dia para colocar divisão dentro do lar, para colocar esposo contra esposa contra esposo, filho contra pai, pai contra filho, para que o lar seja destruído. E nós não podemos aceitar, nós não podemos admitir. Nós precisamos nos levantar como Noé levantou. Eu vou primeiro, os filhos no meio, a mãe atrás, proteção para a família. E quem ordenou essa entrada? Quem ordenou, irmãos? Noé estava seguindo o quê? A ordem de Deus. Entra, Noé, você primeiro, depois os seus filhos, depois a sua esposa e as mulheres dos seus filhos. Mostra-nos a proteção. Irmãos, Deus sempre preocupou com a família. Olha para os irmãos ver, quando Moisés
foi colocado num junco, dentro de um bercinho, um cesto. A Bíblia diz que a mãe dele fez o quê? Betumou o berço, o cesto, por dentro e por fora. Por que ela betumou? Para que as águas do Nilo não atingissem o seu filho, não matassem os seus filhos, para que o seu filho não fosse morto. Ela betumou por dentro e por fora, então a água não ultrapassava o cesto. E Moisés navegava tranquilamente pelas águas do Nilo e nada lhe aconteceu. Deus também está dizendo para mim e para você, como Noé deu proteção para a sua família, a sua esposa, como a mãe Jequebede, a mãe de Moisés, deu proteção para ele. Eu e você temos a responsabilidade de ter cobertura para os nossos filhos, de betumar os nossos filhos de dia e de noite. Lá, lógico que o betume era feito com barro, era feito com uma argila própria para betumar por dentro e por fora, e não passava. Só que hoje você não vai betumar os seus filhos com argila, com barro. Hoje você vai betumar eles com o ensinamento da palavra, você vai betumar eles com a oração, para que o mundo não atinja a vida dos nossos filhos e eles sejam salvos em nome do Senhor Jesus Cristo. Imagine bem, poderia falar assim, olha, mas isso aí foi maldade. Imagina bem, porque ninguém quer ficar para trás, né, irmão? Deus manda, Noé vai na frente, os filhos atrás e a mulher mais atrás ainda. Poderia falar, peraí, e o cavalheirismo? E o cavalheirismo? As damas primeiro. Só que a mulher de Noé entendia, irmãos, o projeto de Deus. E na vida do casal também, na vida da família, tanto o homem quanto a mulher precisa compreender o projeto de Deus para a família. Como que Deus quer trabalhar na minha casa? Porque Deus não vai trabalhar na minha casa do jeito que eu esquematizar. Deus vai trabalhar do jeito dele. E do jeito de Deus é o melhor jeito para a nossa vida, meus queridos. Nós fazemos tanta apologia, não, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim. Aí Deus faz totalmente diferente do que nós marcamos ou determinamos para acontecer. Não pense você, que Deus vai fazer do jeito que às vezes nós já marcamos, já determinamos na nossa mente, no nosso coração. Não, Deus, ele já tem o projeto. Quando Deus deu o projeto para Noé fazer a arca, Noé só pegou a planta da arca e fez a arca. Deus falou assim, você executa e eu dou o projeto. Deus já te deu o projeto, agora você vai executar na sua casa, na sua família, para que Deus possa te abençoar grandiosamente em nome de Jesus. O problema nosso é que nós pegamos o projeto que Deus deu e achamos difícil de concluir. Mas isso aqui é difícil demais, não dá não, esses filhos hoje não dá trabalho demais, eles é irresponsável, eles é sem educação, e eles é isso, e eles é aquilo. E nós mesmos, às vezes, betumamos os nossos filhos com tantas palavras más. Isso não tem jeito, isso não vai, isso não tem jeito, isso não vai. Nós vamos mudar a partir de hoje. Isso vai porque é semente minha. É promessa de Deus para minha casa. É promessa de Deus para minha família. É promessa. Então, nessa noite, o Espírito de Deus, irmãos, está nos mostrando, olha, pai, você é o patriarca da casa, você é o sacerdote da casa, homem. Hoje na escola dominical, hoje os homens faltou, sabe que é medo? Faltou hoje, mas o homem é sacerdote da casa. Deus é o cabeça de? Deus é o cabeça de? Cadê os irmãos que aprenderam na escola dominical? Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da?
O homem é o cabeça, o Cristo cabeça da igreja, e o homem o cabeça da mulher. Aqui, pastor, aqui em casa quem manda é eu. Não, aqui, você viu aqui? A mulher de Noé podia falar, ô Noézinho, eu te ajudei tanto, e eu vou ficar por último? Eu vou ficar por último? Você vai primeiro, os filhos vão primeiro, as noras, e eu estou aqui. Pois é, minha velha, eu estou abrindo o caminho, e você guardando eles atrás. Para que nenhum dos nossos filhos se perca, para que nenhum dos nossos filhos fiquem para trás, porque o pai na frente, a mãe atrás e os filhos no meio. Como que vai se perder? Não passa para frente e não fica para trás. É isso que Deus quer fazer. Ah, pastor, o senhor porque não sabe o fim que eu tenho, mas é seu. Você que arrumou. Agora, aguenta. E se orar? Ora que Jesus transforma. Não se orar para Jesus levar? Não, se você orar, Deus leva, hein? Ora para salvar. Ora para transformar. Você imagina, eu fico imaginando assim, os filhos de Noé, que testemunho que esses rapazes deu, as noras deu naquele tempo. Eles podiam estar bem aproveitando, porque o povo vivia só no churrasco. O povo vivia só na carnalidade, casando, descasando, bebendo, comendo. E o Noé e os 3 filhos, as 3 noras, fazendo o quê? Arca, trabalhando no sol quente, trabalhando. Se nem água direito tinha para poder movimentar aquele barco. Coisa de louco. Talvez o que você faz pela sua família, alguém está dizendo, isso é louco, vai na oração de manhã, vai na oração à tarde, vai na oração à noite, vai em círculo de oração, vai em escola dominical, para guardar a família. Não, tem que preocupar não, a família está na mão de Deus, eu sei que está na mão de Deus, mas Deus colocou no meu um propósito para mim e para você. Você é o sacerdote do lar, eu confiei os teus filhos em você, e eles são herança minha, e você vai cuidar até aquele dia. Até aquele dia. E vamos mais. Então, e entrou Noé e seus filhos, a sua mulher, e a mulher de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Aí, bom, veio o dilúvio. O que aconteceu? Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, foram salvos. E a geração antes de Liviana, o que aconteceu com ela? Morreu todos. Mas Noé, irmão, quantos anos Noé ficou pregando que ia vir dilúvio? 120. 100 anos ele fez a arca. E salvou quanto? 100 anos pregando. 8. Se nós conseguir levar a nossa família, olha, é uma grande vitória. É uma grande vitória. É uma grande conquista. Mas a gente está vendo, irmão. A gente promove esse trabalho, a gente faz esse trabalho, querendo o bem da igreja, querendo o bem dos irmãos. Mas muita gente, que é isso? Eu não vou. Eu tenho tanto mistério para fazer. Olha. Aí, bom, Noé entrou na arca, veio o dilúvio, passaram-se tempos e tempos. O dilúvio acabou. As águas secaram. As águas secaram do dilúvio. O que Deus fez? Aí os irmãos sabem que mandou corvo, mandou a pomba 2 vezes. Ela veio, levou um raminho, depois ela veio. Tá beleza, tem lugar na terra. Só que lá no versículo que nós lemos, do capítulo 8, versículo 15, o que Deus falou? Então falou Deus a Noé. O que Deus falou? Olha aí, irmãos. Gênesis 8 e 15. E Deus falou a Noé dizendo, versículo
16. Sai da arca. Quem? Quem? Tu? Ué, peraí, não eram os filhos? Não eram os filhos? Tu e quem? Tua mulher e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Inverteu a situação aqui, não inverteu? Lá era, quem entrou primeiro? Noé, os filhos, a mulher e as noras por último. Agora inverteu, agora aqui é Noé, a esposa e os filhos. E os filhos. Por quê? Oi, irmão. Esse dia nós estávamos até conversando, eu vi uma palavra, eu gostei daquela palavra. Os filhos são bênçãos para os casais. São bênçãos para a família, mas tem esposa e esposa brigando por causa de filho. Briga com a esposa por causa dos filhos. Briga com o esposo por causa dos filhos. Um dia seus filhos vão casar e vai embora. Quem vai ficar? Você e seu marido. E aí, vocês vão brigar? E aí? Porque os filhos casam e vão embora. Aqui o que Deus fez? Agora sai Noé, você e a tua esposa. Vocês é que vão dar direção para os filhos de vocês. Vocês é que vão dar direção. Vocês vão sair primeiro. Por quê, irmãos? Olha para você ver como que Deus trabalha. Deus falou, você vai primeiro, depois sua mulher. Por quê? De fora da arca tinha perigo. Deus fala, vocês são obrigados a enfrentar o perigo para os seus filhos. Vocês vão mostrar o perigo para eles. É lógico que você não vai conseguir fazer eles fazer o que você quer. É impossível. Mas pelo menos ensinar, nós temos o dever de ensinar. Olha para você ver. Noé saiu da arca. A mulher saiu da arca. E os filhos e as noras veio por último. Eles foram primeiro, os últimos a entrar. E depois foram os últimos a sair. Só que Deus fez inverter a situação. Agora, Noé, não vai entrar você e teus, vai sair você e teus filhos. Agora vai sair você e tua esposa. Deixa os filhos para trás agora. É você e a sua esposa. E as noras depois com os seus filhos. Irmã, tem coisa que Deus faz na nossa casa que nós não entendemos. Sabe por quê? Oh, meu Deus, me ajuda. Sabe por quê? Porque Deus foi testemunha. Quando você começou a namorar a sua esposa. Quando eu namorei a minha esposa hoje. Deus foi testemunha lá atrás, as promessas que eram feitas. Eu vou contigo até a morte. Eu te amo na tristeza, na alegria, na bonança, na dor, na miséria, na pobreza, na riqueza. Eu te amo. Não era lá? Nós vamos casar, fazia aquele plano, aquela coisa, fazia uma coisa mais linda. Meu Deus, se ficasse aqui lá, do namoro até no casamento, não tinha briga em casamento. Mas o problema depois que vai para debaixo do mesmo teto, o negócio muda. O negócio muda. E muda mesmo, porque aí vai dividir, né? Porque vem filho, vem filhas, aí divide um pouco do amor, divide um pouco, sei lá. Mas aqui Deus fala, Noé, você vai sair da arca agora, mas você vai sair primeiro e depois a sua esposa. Por último, os seus filhos e as suas noras. Mas primeiro é vocês dois. Porque a família começa com quem? Com os dois. E termina com quem? Casamento é tão engraçado, né? Começa com 2, termina com 2. Mas hoje está diferente. Começa com 2, de repente está 10 numa casa só. Misericórdia, vem tudo. É, ué. Aí eu estou tá igual aquele, eu estou indo do desviado, né? Eu estou voltando para casa. Eu estou voltando. É? Não é desse jeito que está acontecendo? Nós precisamos muito da graça de Deus, irmãos. Então Deus valoriza o casal, irmãos. Deus valoriza o casal.
valoriza os filhos também. Só que Deus não coloca o casal contra os filhos e não coloca os filhos contra o casal. Deus faz as coisas direitinho. Na hora de entrar na arca, Noé, entra você, teus filhos, depois a sua esposa e as noras. Na hora de sair, Noé, agora sai você, sai a esposa e depois os filhos e a nora. Deus sempre pôs o casal na frente para estar sendo guardião, irmãos. Por isso que uma família alicerçada debaixo da palavra de Deus, a Bíblia diz que o inimigo não pode. O inimigo não tem poder com uma família que está alicerçada debaixo da palavra de Deus, debaixo da graça de Deus. Por isso que nessa noite, olha aqui dentro da igreja, eu vou olhar com tristeza. Para mim eu vou olhar com tristeza por um lado. Por quê? Olha aí, se a tua família está na arca. Vamos supor que aqui é a arca. Olha aqui agora. Vamos olhar agora. Os nossos filhos, a esposa, o esposo. Você está aqui dentro da arca. Imagina se o dilúvio se der nessa hora. Agora, nesse momento. Só que agora não vai ser dilúvio. Só que agora vai ser arrebatamento. Que tristeza será. Meu Deus, cadê meu filho? O Senhor confiou ele em mim. Mas também não fica aí como que fala? Se culpando, não. Ai, meu Deus. Não fica se culpando. Você ensinou? Você orientou? Você deu direção? Você deu cobertura? Você orou? Você aconselhou? Sim ou não? Se você fez isso, fica na paz. Igual se você brigou. Se você mandou embora. Se mandou fora de casa, se mandou as cascas, se some, aí é perigoso. Mas se você fez a sua parte, Deus está vendo todas as coisas, meus queridos. Deus está vendo cada situação que Ele está vendo na minha casa, na sua casa, na nossa família. Então o que você vai fazer? Você vai fazer como Noé. Noé apenas ouviu a orientação de Deus. Deus, o que é que eu faço? Noé, entra você primeiro. Depois, seus filhos, a sua esposa, suas noras. Amém, Senhor. Noé, sai da arca. Quem vai sair, Senhor? Sai tu, a sua esposa, seus filhos, suas noras, por último. Está tudo em família, irmãos. Está tudo em família. Às vezes dá tristeza em nós de olharmos no culto e não ver o nosso filho, não ver... Às vezes o esposo, a esposa no culto, meu Deus, não quer mais, não quer saber mais. E a arca, a porta da graça está para fechar, o tempo da graça está findando. Mas nós vamos levantar um clamor aqui agora. Nós vamos fazer a oração que nós temos a ceia ainda para celebrar. Mas você, irmão, irmã que aqui está, olha o quanto Deus te ama. Deus te colocou como guardador da tua casa, da tua família e de teus filhos. Ele pôs, igual ele pôs Noé e a sua esposa. Deus nos pôs também. Então valoriza. Você teve a oportunidade primeiro de entrar na arca, e agora você está tendo a oportunidade de sair da arca com a sua esposa, com a sua família, para a glória do nome do Senhor. Nessa noite você vai dizer: a minha família, a minha casa é marcada pela graça de Deus, pela salvação do Senhor. O inimigo não vai levar meus filhos para o inferno, porque os meus filhos, eles são herança do Senhor dos exércitos. Alabaxaracandaраmanaias. Quem pode colocar-se de pé? Oh, aleluia. Aleluia.